Agora a gente vai falar sobre os parâmetros, certo? Que são formas de você tornar rotas dinâmicas e que você vai usar bastante, ok? Se você não sabe muito bem o conceito de parâmetros, é normal, caso você seja iniciante no mundo do back-end. Não se preocupe. Eu não vou ficar aqui tentando explicar para você o conceito, a definição de parâmetros, porque é uma coisa chata, né? Então, eu vou te mostrar apenas na prática e automaticamente quando você olhar você vai entender. Ah, agora eu sei o que é um parâmetro. Então eu prefiro explicar você vendo na prática do que começar a falar uma coisa aqui e você se enrolar todo, certo? Então vamos começar, tá? Eu vou criar aqui uma rota, certo? Que vai ser a seguinte, vai ser uma rota que se chama Olá, ok? Essa rota se chama Olá e a utilidade dessa rota vai ser exibir o nome de uma pessoa. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando parâmetros. Então a pessoa vai, por exemplo, entrar aqui na minha aplicação, vai digitar nome, né? Ou vai digitar a rota Olá, né? E vai digitar outra coisa, que é o nome dela, por exemplo, Victor. E quando ela entrar aqui, vai aparecer lá, Olá, Victor, na tela para ela. Ok? A gente vai fazer isso com parâmetros, certo? Então vamos lá, eu vou entrar aqui, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma rota, então app.get, ok? E vou criar a rota chamada Olá. E eu vou aqui, tá? Chamar a função de callback, padrão, né? Deixar aqui o send preparado, vamos mandar um Olá, sem acento mesmo. A gente já sabe o que acontece quando coloca acento, né? Beleza, tá? Vou salvar isso aqui. Vou montar meu servidor, tá? Estou com o meu CMD aberto. Node e o nome do meu arquivo. Abrir o servidor. Vou recarregar. E vou entrar aqui em Olá. Tá? Então, a rota está funcionando. Ele está me exibindo Olá. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Vou criar um parâmetro. Um parâmetro é um valor dinâmico que o usuário consegue passar, certo? Então, por exemplo, para criar um parâmetro, você vai colocar aqui, ó, barra, 2 pontos. Quando você coloca 2 pontos, isso quer dizer que o que você vai criar aqui vai ser um parâmetro. Então, por exemplo, eu vou criar um parâmetro chamado nome. Pronto, você criou um parâmetro. Legal. Agora, como eu fiz uma alteração na minha aplicação, vou parar meu servidor, vou rodar novamente. Vou abrir. Veja que quando eu digito apenas Olá, ele me dá um erro. Esse erro, cannot get, ele diz para você que não existe uma rota chamada Olá. Aí você fala, tá, mas eu criei, tá aqui minha rota Olá. Quando você coloca um parâmetro, você obrigatoriamente precisa passar o parâmetro. Então, Olá barra o parâmetro. Por exemplo, você consegue passar qualquer valor no parâmetro. Então eu vou criar um parâmetro chamado Victor. Na verdade, eu vou passar o valor Victor para o parâmetro. Vou dar um Enter. Beleza, agora entrou na rota. Legal. Eu consigo criar outros parâmetros, como por exemplo, cargo. Vamos para o servidor, abrir novamente. Recarregar. Ele já me dá um erro. Não existe essa rota. Porém, quando eu boto barra e digito o outro parâmetro que ele precisa, como por exemplo, ele já abre. Ok? Para ficar mais interessante, o que é que a gente pode fazer? Tá? Pode trocar a ordem. Então, vou colocar aqui, ó, cargo, e aqui eu vou colocar nome. Ok? Como eu fiz uma alteração, na próxima aula a gente vai aprender como automatizar isso, finalmente. Que eu não aguento mais ficar abrindo e fechando o servidor, né? Então, deixa eu recarregar, tá? Então, aqui eu consigo passar qualquer parâmetro que eu queira. Então, por exemplo, qualquer coisa aqui, barra qualquer coisa aqui, barra qualquer coisa aqui, tá? Ou seja, eu estou passando 2 parâmetros para minha rota Olá. Tá? Então, vamos lá. Programador Victor. Legal. Você fala, mas o que dá para fazer com parâmetros? Isso aqui parece ser inútil, né? Ó, posso colocar outro dado, por exemplo. Ainda parece ser inútil. O que eu posso fazer com isso? Legal. Bom, olha o que acontece se eu vier aqui, em vez de mostrar apenas Olá, eu mostrar uma mágica que se chama rec.params. Só isso, certo? Vou abrir e fechar meu servidor. Na verdade, né, fechar e abrir, invertir as coisas. Vou recarregar.
Veja que agora ele tá me exibindo uma tabelinha. Tá? Deixa eu te explicar o que esse cara aqui faz. O rec, tá? Ele é a primeira variável que você cria aqui na sua função de callback. E ela é responsável por receber dados de uma requisição. Se lembra que eu falei sobre o protocolo HTTP? Quando o usuário, que no caso sou eu aqui com o navegador aberto, digita esses parâmetros, tipo, sei lá, professor Victor, por exemplo, e dá Enter, ele está enviando esses dois dados através de uma requisição HTTP para o nosso servidor Node. Então, através do objeto rec, a gente consegue obter dados da requisição que foi feita, inclusive parâmetros. Então, eu fiz uma requisição usando dois parâmetros e eu consigo obter todos os parâmetros que eu utilizei na requisição usando isso aqui, rec.params. Eu estou no Mozilla Firefox, eu não sei se outros navegadores vai fazer isso, tá? Mas no Firefox aparece aqui, ó, cargo e nome, que foi exatamente os dois parâmetros que eu mandei. Se eu adicionar mais um parâmetro, como por exemplo, alguma coisa, tá? Ou melhor, por salvar aqui, fechar e abrir o servidor, vou passar aqui o terceiro parâmetro, por exemplo, vou dar um Enter. Ele me mostra, ó, eu passei 3 parâmetros, ok? Ele me mostra o dado de cada um. Legal, né? Então agora, vamos brincar um pouco com isso. Como é que eu posso brincar? Muito simples, tá? Você pode vir aqui, fazer assim, ó. Olá, sem acento mesmo. Aí eu vou exibir Olá Victor, olá o nome da pessoa. Então eu vou colocar mais, tá? Como você sabe, o mais é para concatenar, para juntar duas coisas. Rec.params. E como é que eu faço para acessar um parâmetro específico? Porque como você viu, quando a gente chamava essa variável params dentro do objeto rec, o que acontecia é que ele exibia todos os parâmetros. Mas eu não quero exibir todos, eu quero exibir apenas o nome. Então, como é que eu faço? Muito simples, coloca ponto e o nome do parâmetro, que é nome. Beleza. Vamos aqui, né? E agora aparece, olá Victor. Tá. Eu vou dar até um espaço aqui. Legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar um HTMLzinho aqui. Deixa eu dar uma olhada. H1. Colocar uma tag HTML. Não sei se essa nova versão do Express dá suporte a isso. Dá sim. Olá, Victor. Tá. Legal. Então você consegue usar HTML também, tá? Bom, eu vou mandar outra mensagem. Que vai ser o seguinte. Vai ser um H2. Então, H2. Seu cargo tá sem acento. rec.params.cargo mais, e aqui eu vou fechar a tag H2. Vou usar outro send, agora com H3. Sua cor favorita é rec.params cor. Beleza, salvar isso aqui. E agora, vamos ver se funciona. Fechar o servidor e abrir. Vamos testar. Aí você vê o seguinte. Tem um problema. Não tem? Sim, tem um problema. Ele não está exibindo para a gente as outras mensagens. Aí você vai, né? Ó, veja que ele me deu um erro. Certo? Esse erro aconteceu na hora certa. Por quê? Porque você só pode chamar a função send uma única vez. Eu já vi muitos programadores que estão começando a aprender Node quebrar a cabeça. Por que não está enviando send, não sei o que. O send, você só consegue enviar um send uma vez, certo? Dentro de uma função de uma rota. Tá bom? Então por isso dá esse erro. Então, vou pegar todo o meu HTML aqui.
E eu vou soltar aqui, tá? Simplesmente, não tem muita dificuldade não. Beleza? Então, juntei os meus HTMLs aqui. Deixa eu apagar esses caras. Salvar isso aqui agora. Tá? Veja que eu estou usando só um send agora, certo? Aí você fala, e agora? Como é que eu vou fazer para exibir páginas HTML? Não se preocupe, nas próximas aulas eu vou te mostrar como é que você pode carregar um arquivo HTML em vez de exibir uma mensagem assim, feia que só, né? Essa mensagem é muito feia. Então, nas próximas aulas você vai aprender como enviar um arquivo HTML em vez de carregar essa mensagem aqui, tá? Então, eu vou salvar isso aqui. Vamos lá. Estou abrindo aqui o servidor. Tcharam, apareceu. Olá, Victor. Seu cargo é professor. Sua cor favorita é vermelho. Ok. Então, tá aí, ó. Esse aqui é o erro antigo que tem acontecido, certo? Geralmente, quando acontece um erro na sua aplicação, esse erro não costuma aparecer aqui na tela. Ele aparece no seu console. Ok? E logo de cara ele fala qual foi o erro. Não consigo enviar informações depois delas terem sido mandadas. Então, é basicamente esse erro que diz que você não pode usar mais de um send dentro da sua função de rota. Okay? Então, é basicamente assim que você usa parâmetros. Tá? Veja que se eu mudar isso aqui, por exemplo, colocar, por exemplo, alguma coisa, tipo pintor, Pedro, amarelo, dá um enter, vai aparecer, olá Pedro, seu cargo é pintor, sua cor favorita é amarelo, tá? Então veja que é para isso que servem os parâmetros, tá? Então nessa aula você aprendeu como criar rotas dinâmicas utilizando parâmetros, ok? E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o NoDaemon, certo? Que é um módulo que serve para facilitar bastante a sua vida dentro do Express, tá? E dentro de qualquer outra aplicação web, Node, sem necessariamente ser Express, tá? Porque o NoDaemon, né, ele fica verificando a sua aplicação, vendo se não tem nenhuma modificação, e ele automaticamente abre e fecha o servidor, tá? Você não precisa ficar vindo aqui no console, alterando, etc, né? Então, o NoDaemon vai automatizar esse processo para a gente, tá? Então é isso, te vejo na próxima aula.